Seja bem-vindo ao Devocional de Volta à Vida, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. É um prazer estar aqui com você, compartilhando da palavra de Deus e podendo aprender dos seus mandamentos para que a nossa vida seja abençoada e também, principalmente, a gente consiga glorificar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a vida de uma pessoa, independente das suas circunstâncias, independente da gravidade da sua situação. Deus é poderoso para transformar. Se você não conhece o nosso canal, por favor, veja os nossos vídeos. Nós temos mais de 200 vídeos, devocionais, mensagens, testemunhos que são poderosos para abençoar a sua vida e também a sua casa. Esse aqui é o devocional e nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus, aquilo que está escrito nos mandamentos do Senhor, para que a nossa vida possa glorificar a Cristo. Amém? Juízes capítulo 21, verso de número 25 diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus olhos. Esse é um momento em que o povo de Deus está vivendo um processo de caos. O inimigo se levanta, rouba, humilha, maltrata, leva as riquezas embora e a gente pensa que Deus é responsável por esse abandono em relação ao seu povo. Mas não é bem assim. O capítulo 1 de Juízes mostra as ordenanças de Deus e aquilo que Deus determinou para que esse povo pudesse fazer, a maneira que o povo tinha que viver. Porém, o povo não foi pleno na obediência ao Senhor. E toda desobediência trará consigo o seu castigo. Verso 19 diz assim: o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros feitos de ferro. Nesse momento, a tribo de Judá está olhando para a força do adversário, olhando o poder do inimigo e, diante disso, recua. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus e vivem ali com eles até o dia de hoje. Manassés também não expulsou o povo de Bet-Sean, nem tampouco os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Mesmo Israel tendo a promessa de conquista, nós vemos que o inimigo está determinado a não entregar aquilo que já foi dado por Deus ao seu povo. E para a gente encerrar essa questão das tribos, Zebulon também não expulsou os cananeus que viviam em Quitrom, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Agora a gente percebe que havia um jogo de interesse em o adversário não ir embora e permanecer como escravo no meio do povo de Deus. A desobediência era aberta. A rebelião contra a palavra de Deus estava exposta. Todos estavam vendo que Israel não estava cumprindo aquilo que foi determinado por Deus. E aí nós vemos no capítulo 2 um anjo descer num lugar chamado Boquim e lembrar o que foi dito por Deus para que deveria ser feito. E a ordem era: quando vocês entrarem, expulsem o povo. E esse anjo diz assim: não farão alianças, demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não expulsarei esse povo da presença de vocês. Existem consequências para a desobediência aberta. Existem consequências para não fazer aquilo que Deus determina. E a primeira consequência que eu vejo é: a palavra de Deus não vai funcionar. Deus está revogando a aliança. E se você falar para mim assim: pastor, o senhor está dizendo que a palavra de Deus não foi capaz de se cumprir sobre a vida do povo? Não foi, eu te afirmo isso pela palavra. É o próprio Deus que está revogando a aliança, porque uma aliança exige fidelidade das duas partes. Não basta apenas Deus ser fiel. Não basta apenas Deus fazer a sua parte. Também é importante com que você possa praticar os mandamentos do Senhor, para que tudo aquilo que está na palavra de Deus possa se cumprir sobre a nossa vida. A gente olha e vê por que as tribos não foram capazes de expulsar os cananeus dos lugares que Deus determinou. E a gente percebe que eles olharam a força, o ímpeto e também a estratégia do inimigo para continuar com eles ali. E muitas vezes nós estamos olhando para os nossos sentimentos e estamos nos sentindo incapazes de fazer aquilo que Deus determinou. Nós olhamos para as nossas forças e estamos nos sentindo incapazes de vencer o desafio que está diante de nós. Mas eu queria ler para você 2 versículos para você entender que você pode, que você tem condições e que Deus te dará a vitória. Primeiro, Salmo 28, 7.
O Senhor é a minha força e o meu escudo. Judá não percebeu que mesmo o adversário tendo carros de fogo, Deus estava presente. Quem é o Senhor? Ele é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Essa vitória não viria do povo, mas essa vitória viria de Deus para o povo. Então não observe a força do teu adversário, mas observe o poder do teu Senhor, a presença do teu Deus contigo nessa batalha. O texto continua e diz: o meu coração confia e do Senhor eu recebo ajuda. Todas as pessoas que confiarem no Senhor receberão do Senhor ajuda, fortalecimento. A presença do Senhor é a garantia do nosso renovo e da condição para a gente chegar aonde Deus nos prometeu. O texto continua dizendo: o meu cântico é de alegria e ao Senhor darei graças. Quem olha para aquilo que o inimigo determina, para aquilo que o inimigo diz, nunca vai conseguir cantar um louvor a Deus. Mas quem confia no Senhor, certamente o processo terminará com um cântico de vitória. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida que tem cântico para você cantar. Basta você confiar no Senhor. Isaías 40, verso 29 diz: Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Confie em Deus. Continue esperando por Deus na sua vida. Continue esperando pela força de Deus para se manifestar e levar você a vencer, a alcançar aquilo que Deus determinou. Quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui, o que Deus disse que o povo viveria era algo absurdo. E eu sei que Deus te falou coisas que aos teus olhos parecem absurdas, mas o Senhor é poderoso para fazer se cumprir cada uma das promessas dele sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pega esse vídeo e manda para o maior número de pessoas que você puder, para que eles entendam que com Deus a gente não vive pela metade, porque o Senhor tem entregue coisas inteiras na nossa vida. Fica na paz.